Semente na área. Beleza? Como vocês estão? Uma boa noite. Começando mais um EP aqui para vocês. Nessa quinta-feira. Hoje eu fui mais ligeiro, já coloquei o ventilador aqui do meu lado, que eu estava fritando. Tudo bem? Tranquilamente bem. Dando aqueles recados que eu sempre dou no início. Se inscrevam no canal aqui do Black, certo? Não se esqueçam de tocar no sininho para receber as notificações, porque o YouTube não está entregando o conteúdo como deve entregar. Então, se inscreva no canal do Black quem não for inscrito e toque no sininho para receber as notificações e também se inscreva no Cortes do Cafofo, tá bom? Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, aqui na descrição está o nosso endereço, mas é super fácil, @Cafofo do Black. E quem quiser entrar no nosso grupo de membros, grupo aberto, que às vezes eu dou uma colada lá, está aqui na descrição também, o link, é só entrar lá, a gente bate um papo, tá bom? É isso. Será que eu esqueci mais alguma coisa? Não sei, não lembro, mas bora dar uma boa noite para a galera que está chegando aí. Isis já está aí mó tempo. Boa noite, Isis. Belezinha. Vinícius acabou de entrar. Daqui a pouco eu sei que a Márcia vai estar aí chegando. O Márcio. Toda a galeria. Certo? Nosso convidado, parceiro, virou parceiro meu, brother. Certo? Que é o grande Lauro Miguel. E ele vai contar algumas coisas bem interessante, uns mistérios aí. E falar um pouco do documentário que ele está fazendo e outras coisitas mais também. Vamos bater um papo aí. Vocês gostam de resenha aberta? Vamos embora. Vou chamar ele aqui para a gente começar essa resenha, certo? E é isso. Certo, Laurão? Parceiro. Salve, Semente. E aí, tranquilo? E aí? É muito engraçado, né? A gente fala antes no bastidores, aí vem aqui e a gente meio que finge que a gente já se falando. É verdade. Agora, é engraçado. É verdade. Você tá, Mas você tá eu bem, curti mano? estar, Fala aí. nos bastidores aí, online. Primeira vez Só que vendo? acontece isso. Hã? É? Você É. curtiu? É porque das outras vezes, os podcasts que eu tenho participado, geralmente são gravados. A galera do Isso Não É Podcast foi ao vivo, mas essa experiência de ficar no bastidor online mesmo aqui foi a primeira vez. Fiquei ouvindo Da a hora. musiquinha de introdução aí, bem massa, curti. Legal. Você vê que tem até o bonequinho, né? É o meu bonequinho aquele, velho. Meu bonequinho, mano. Pois é. Massa. Da hora. Laurão, valeu, hein, mano? Valeu Valeu. de você ter chegado aí. Você que pegou esse hype todo aí, é o cara dos podcasts. Pois é, cara, tá um hype danado isso aí, mas daqui a pouco passa. Que a gente estava falando aí no bastidor, né? Tudo é passageiro, né? Então não me apego muito a essas coisas, não. E eu gosto de conhecer gente. Uma pena eu não conseguir responder todo mundo que tem me mandado mensagem no Instagram. Eu tento ler, assim, faço uma pausa às vezes e vou lendo as mensagens, porque, cara, é coisa demais, sabe? Não dá para responder. E como eu gosto de falar, se eu começo a responder a pessoa, ixi, aí vira uma conversa. Você Ixi, sabe, né? Isso é por isso que a prova gente se disso. deu, por isso que a gente se deu bem, né, mano? A gente já É começou a falar verdade, de prima e virou brother. Da hora. verdade, Pô, verdade. você quer contar um pouquinho da história pra galera do meu canal? Eu não sei se todo mundo conhece, uma resumida. Pô, você que manda, cara. Assim, primeiro deixa Dá eu me uma, apresentar. Eu isso. acabei de chegar, né? Ah, Então, manda aí. pode falar, manda aí. Não, eu falei aqui eu ia falar aqui é cada um no seu cafofo. Então, aqui é de Ah, boa. Entendeu? Nós que manda. é isso daí. Ô, Semente, então, eu sou Lauro Miguel, eu sou claudiense, eu nasci em Cláudio, Minas Gerais, uma cidade de aproximadamente 30 mil habitantes, no centro-oeste de Minas Gerais, e eu sou ator e diretor. A minha formação é teatral, mas
desde 2020 eu venho produzindo pequenos documentários, curta-metragens, até que eu decidi produzir o meu primeiro longa-metragem, né, um documentário que fala sobre a lenda da Serra do Ouro Fala. A lenda da Serra do Ouro Fala é uma lenda que foi muito presente na minha infância e é muito forte, é uma oralidade muito forte aqui em Cláudio, que estava morrendo com as pessoas mais velhas, porque é aquela coisa bem interiorana, né? O vô conta para o filho, aliás, para o neto, né? O pai conta para o filho, a mãe, o tio. Então, é uma coisa que vai sendo passado em família. Mas eu percebi, depois que eu voltei para Cláudia, eu estudei no Rio de Janeiro, morei lá durante 4 anos, depois fiquei quase um ano em São Paulo também. E aí, quando eu voltei, eu percebi que essas histórias estavam morrendo. E agora eu percebo mais ainda, sabe? Já fazem 6 anos que eu voltei, então eu fiz essa leitura. E aí eu decidi, a princípio, fazer um registro informal para YouTube mesmo, uma coisa bem, bem caseira. Mas alguns mistérios foram acontecendo Hum. e eu fui ficando cada vez mais intrigado e mais aguçado em contar essa história para mais pessoas. E aí, para contar para mais pessoas, eu senti essa necessidade técnica, sabe, de elevar a qualidade técnica, até que eu cheguei ao ponto, falei, cara, eu acho que eu vou fazer um filme mesmo, fazer uma parada profissional, Da hora. e decidi, mas não consegui apoio financeiro nenhum para isso. Busquei algumas instituições da cidade, alguns parceiros da região, não consegui apoio financeiro, e como é uma coisa que eu faço não só pelo dinheiro, mas também por prazer, vendi meu carro e estou investindo no filme aí para Pô, você vendeu o registrar, salvar carro? essa história. Tive que fazer um investimento aí para dar continuidade à história. E como que tá as gravações? Por enquanto a gente está parado porque a gente está escrevendo o roteiro do teaser, né? Que deu uma atrasada porque o roteirista teve Covid. Mandar um salve para ele, para o Ivo. Um abraço para o Ivo que comprou essa ideia, abraçou e estamos desenvolvendo aí o roteiro para o teaser e já fazendo algumas amarrações de roteiro para o longa mesmo. Ah, da E hora. aí, nesse momento, a gente está desenvolvendo os roteiros, né? Claro, eu ainda tenho algumas coisas, algumas captações para fazer, mas é tarde demais para parar. Pra continuar? Para parar. Pra parar, não, pra parar. Ah, É, sim, pô. Não, não vai, não pode parar. Tá doido? Você acha que o documentário, as gravações vai levar mais quanto tempo aí, mais ou menos? cara, documentário é muito incerto, sabe? A gente não tem uma referência assim de tempo, porque a história vai sendo construída, né? Na verdade, eu vou descobrindo a história. Então, já mudei a minha visão sobre essa história várias vezes. Eu não estou contando uma história, sei lá, de uma pessoa, né? Que eu consigo. Não, são de várias pessoas e tem muito mistério envolvido. Tem a parte folclórica, né? Que fala sobre a mãe do ouro, sobre esse ouro que está escondido na serra, e tem a parte ufológica, porque Cláudio tem um dos casos, um dos relatos ufológicos mais importantes da ufologia mundial. E poucas pessoas sabem disso, porque Hum. aqui em Cláudio nós temos o registro militar de uma perseguição a OVNIs e seres luminosos, seres extraterrestres. Tudo isso registrado em documento oficial da Polícia Militar. Qual outra parte do mundo a gente tem uma história assim? Nós temos a Operação Prato, também no Brasil, É. é, e, e fora a gente não tem material assim explícito, né? Tem muito material fruto de pesquisa. Eu não sou um cara da ufologia, tenho pesquisado mais devido à temática do filme, ainda tenho muita coisa que eu estou aprendendo sobre o tema, né? Assim, que na verdade o que eu acho mais legal, Semente, é que na ufologia eu percebo que existem várias vertentes. E é curioso como que aqui no Brasil tudo vira religião. Existe É. uma vertente dentro da ufologia que é muito espiritualista, sabe? Uma galera que trata como religião mesmo. E de início isso me assustou um pouco.
Mas eu acabei conhecendo uma galera muito legal, conheci o Zoucas, o Ribas, né, a galera lá do É, Hangar 18, os Ocas é da hora. Rivas né, também. muito massa. E aí acabei entrando no grupo deles lá, então acabo aprendendo muita coisa com a galera lá que já está nessa há É. anos, anos, então é uma fonte muito boa para mim toda vez que eu preciso dar uma refletida sobre o tema, tanto pelo documentário quanto por curiosidade mesmo, que eu adoro esse tema. Eu gosto bastante, sempre gostei. Não, eu também gosto, hein, mano. Também É gosto. E muito é da legal. hora você fazendo um documentário disso aí. Deve ter muita história aí, mano, da galera, hein? Cara, No- Cláudio é uma cidade muito rica em história, sabe? É uma pena que isso esteja se perdendo por aqui, mas eu vou tentar registrar o máximo que eu conseguir de histórias dessa cidade. E aí eu acabei criando um canal no YouTube para fazer isso. Eu ainda estou pegando, como a gente fala aqui, estou pegando as manhas do YouTube. Inclusive o Semente é um cara que tem me dado uma moral aí, o Lucas também, né? O Lucas Oliveira, tem sempre me dado uma moral assim, Não, muito, muito mesmo. nós tem que ficar em pé, temos que ficar na cola do Lauro, senão quer gravar 15 vídeos, velho. 15 vídeos pra acertar um. Acertar um, verdade. É, não, vai, não, grava o bagulho e já lança. E o Né? Lucas também sempre dá uns toques, pô, cara, essa música aí não rola porque tem direito autoral, ou sei lá, usa essa Não, thumb, não usa essa. É um cara que tem me dado uma ajuda muito grande nessa parte. Além, né, do Edson Boaventura Júnior, que é um cara que, assim, tem me apoiado desde o início da pesquisa do filme. Quando eu fiz contato com ele a primeira vez, sempre foi um cara muito aberto, muito acessível, muito legal. A gente acabou o virando Edson é amigo incrível. mesmo. O O Edson é Edson incrível. é bem legal. O Mas Edson é não só foda. o Edson, a família toda, sabe? A esposa dele também é muito legal, o filho, né, o Arthur, a O Arthur. esposa dele, a Nora, né, a Karina, também muito gente boa. Lauro, quer que eu te conte uma coisa engraçada que aconteceu, mano? Com o Vamos Edson, lá. comigo? Ah, No último podcast que eu marquei com ele, marquei sim. a data certinho. Só que aí eu esqueci de falar pra ele, só voltando um pouquinho. Quando eu comecei nesse formato, era presencial. Ah, sim. E meu terceiro convidado foi o Edson. Terceiro convidado, Nossa. velho. E ele, e ele veio aqui no Mal Humilde, eu fazia na minha sala. Beleza. Aí eu chamei ele de novo e tava no formato remoto. É isso que a gente tá fazendo aqui. Aí eu falei, ó, Edson, dia tal, hora tal, é nós. Aí beleza, eu tô aqui arrumando aqui as luzes, microfone e tudo, toca a campainha. Quem que era? O Edson. Ele pensou que era presencial e eu esqueci de avisar pra ele que era remoto. Aí você já arrumou um cantinho para ele na sala, você no quarto, né? Não, aí não. Ele mora pertinho de casa. Ah, Ele falou, então eu vou menos pegar mal. um Uber rapidinho, chego lá, liga os negócios e a gente faz. Senão a gente Imagine ia se fazer. fosse eu, hein? Imagine se eu Não, saio de não, Cláudio para parar em não, São Paulo. não, aí a gente ia ter que fazer, ó, você sentado no sofá e eu aqui. Pronto. É, assim. Mas é histórias engraçadas, né, que O acontece. Edson, o Edson é muito gente boa, cara. Igual eu tava te falando, a Carol Capel também é uma pessoa que me deu uma moral incrível, assim. Carol, gente boa. Não, Carol é muito gente fina. E eu até brinquei com ela na primeira vez que a gente se falou, que nós temos os mesmos haters. E, e aí a É gente mesmo? divide. Foi um cara, eu participei do Planeta Podcast, Hum. e aí eu citei a Carol, porque eu acompanho o canal da Carol já há um tempo, eu me identifico muito com a linha de pensamento dela. E aí eu citei a Carol lá na conversa com o pessoal e um cara começou a xingar eu e ela no mesmo comentário, assim, falando que já Eita. não estava gostando de mim. E aí quando eu falei da Carol que ele também não gosta, ele desistiu, que não sei o quê e tal. Mano, Xinguei. sempre tem uns pra encher o saco, né, velho? Cara, tem. Eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com isso, sabe? Eu não consigo lidar com naturalidade a tamanha falta de educação. Sabe? Ah, entendi. No último podcast que foi ao ar, meu, foi um episódio gravado,
Então eu fui acompanhando no chat lá, a galera descendo pau e falando um monte de besteira, sabe? E eu não consigo naturalizar a má educação. Porque, assim, se eu estou assistindo um conteúdo, o seu canal, e é um convidado que eu não gosto, é um tema que eu não acredito, que eu não compartilho das mesmas ideias, eu saio e pronto. Eu não vou Isso. perder 3 horas da minha vida numa live assistindo alguém que eu não gosto, um conteúdo que eu não acredito, para ficar xingando o cara. Chega o cara. 3 horas, pô. Não, Ô, não mas, entra na minha cabeça. mas esses haters aí, eles gostam, né? Eles gostam Ah, de ficar ali infernizando. é. Eles não têm o que Mas, fazer da vida. cara, a vida dessa galera deve ser muito chata, porque você perder 3 horas com um cara, eu não sou ninguém, eu não sou ninguém, entende? E aí, você perder 3 horas da sua vida com ninguém xingando, pô, é Ô, muito pequenez, né? mas a Carol sofre muito, hein, mano? Uhum. Mano, a Carol sofre muito. Eu entrei numa live. Eu entrei numa live que ela tava fazendo com um cara, eu não lembro quem que era. Era um cara também que não era conhecido. Mano, tinha uns 5, 6 caras ali, mano, destruindo. Não, Eu falo, na mano, minha, cara, nessa que eu gravei lá no Paranormal, tinha 6 caras, entre homens e mulheres lá, tudo que eu falava era ridicularizado. Teve um episódio engraçado lá que o pessoal pede para levar 2 fotos quando criança, né? Eu levei 2 fotos lá e debochando das fotos e falando que não tinha nada a ver com o tema que eu falava. Parece que a galera não conhecia nem a proposta do canal, sabe? E, tipo, descendo o pau. Então, Ah, eu tô lendo um comentário ali da Márcia Cabral, né? Falando que os haters da Carol são profissionais. é. Pô, eles são profissionais e atuam em vários canais, né? Porque foram Não, lá mas assistir a entrevista e xingar a ô, Carol. Laurão, aqui é o seguinte, a Marcinha é minha moderadora. É, Aqui não tem boi, não. Se ela veio eu ver que tá causando, nós já bloqueia, velho. é. Sem entrevista. Não quero nem Né, saber, mas mano. acaba que assim, é outra questão que não faz muito sentido sobre esse pessoal, porque eles não sabem, mas isso engaja, né? Então a É. gente sabe que o que mais tem é canal que gosta de atrair hater e não liga muito para conteúdo nem nada, e bola para frente, deixa o pau cair a folha, como a gente diz aqui no interior. Ah, mas eu acho desagradável pro convidado, cara. Ah, demais, cara. Isso é demais. Eu acho desrespeitoso, sabe? Como eu disse, eu não consigo naturalizar esse tipo de comportamento, essa má educação. A gente fez com o Geraldinho. Sabe o Geraldinho, o Geraldo Lemos, do Chico Sim, Xavier? sim. Mano, entrou uma mina, papai. Parecia discípula de Lúcifer, velho. Não. A minha Começou filha depois. chegou aqui, cara. Pera, só ela passar aqui, quer dar um oi? Fala um oi com semente, fala. E aí, E galera? aí? Fala aí. Beleza? Tudo bem? Boa noite, galera. Aí, Boa já é noite. youtuber. Já é youtuber. Minha mulher também chegou aí. Oi, tudo Boa bem? noite. Boa noite. Beijo. Vai lá. Da hora. É, O... sim. E aí, mano, a mina começou a descer a lenha no cara do nada. Pô, Do nada, velho. a troco de quê? A troco de quê? Sabe? Né? Não, Aí a Maria, a Marcinha falou, posso? Eu falei, demorou. Já bloqueia, já bloqueia. é, pô, Não, aqui não tem boi. Eu sei que engaja. Eu poderia sim, ter deixado. Mas sim, isso aí é mó desagradável, cara. sim, não, é falta de educação mesmo, cara. Além de ser uma babaquice, né? A Hum. pessoa perder tempo da vida para ofender outra pessoa, para fazer mal a outra pessoa, ela está promovendo aquilo que ela não gosta. E é muito curioso, né, cara? Isso daí serve até como uma lição de vida mesmo. Tudo aquilo que a gente foca cresce. Então, se você está focado ali naquela live, é, um exemplo literal de como engajar uma coisa que você não gosta. Porque você não gosta daquilo, mas você está dando audiência, está fomentando, né? A partir do momento que você comenta, você gera mais impulso para o algoritmo. Então, é uma forma literal
Um bom exemplo sobre tudo que você foca, cresce, né? Cresce. Então vamos focar nas coisas boas. Com certeza. Não, ó, a gente vai se trocando ideia, eu vou metendo pergunta da galera, tá bom? Uhum. Eu vou fazendo assim aqui. Então, o Vinicius mandou uma pergunta para você. Vinícius Costa. Será que esses visitantes são Eu não sei seres se, eu não sei se esse interdimensionais? o Vinícius Costas, eu não sei se é o daqui da cidade. Se for, é um cara que canta muito. Galera, procure ele aí no Instagram, Vinícius Costa. O cara canta muito. Será que esses visitantes são seres E- interdimensionais? Ah, Ah, cara, eu não sei. Ó, o relato aqui da Polícia Militar é um pouco diferente dos outros. Ah, são dois Vinícius Costa lá. Mas, cara, sobre esses seres interdimensionais, ou, enfim, eu não tenho um conhecimento técnico sobre isso ainda. Eu recomendo que vocês comecem a acompanhar o Hangar 18. Lá a galera trata com bastante seriedade esse assunto, né, da ufologia e tudo mais. Mas, dentre as coisas que eu leio, que eu ouço, por exemplo, geralmente a gente vê relatos de seres materiais mesmo, né? Tem o Grey, que é aquele ETzinho cabeçudo, de olhos pretos, hum. puxados. O, os dois seres que são relatados aqui no documento de Cláudio, e que eu colhi em depoimento da esposa de um policial que presenciou, que foi o policial, um dos policiais que perseguiu essas criaturas, ela fala como se ela diz assim, eles são luminosos, mas não iluminavam, como se eles fossem luz, A como se eles luz. fossem uma fonte de luz contida. Então, assim, será que é dessa dimensão? Será que ele realmente, aquela luz é material mesmo ali, sabe? Eu não sei, mas a prova, o registro que eu tenho é o relato do policial. E nele diz que são seres luminosos que não iluminavam e que caminhavam sem tocar o chão. Então, Ah, inclusive, ô, Semente, quero fazer um convite aí para a galera que está acompanhando, o pessoal que assistir o episódio depois, para passar lá no meu canal, porque em breve eu vou soltar um vídeo aí dando mais detalhes sobre esse caso, dando um spoiler do filme. E porque outra questão que os haters sempre levantam é de que não existem provas, né? No caso da ufologia. E aí, para começar essa discussão, a gente tem que definir o que é prova. Porque dentro eu até estava trocando uma ideia com uma amiga minha advogada. Não, até estava trocando uma ideia com uma amiga minha que é advogada sobre esses argumentos do que é prova e do que não é prova. Suponhamos que um policial tenha perseguido um ladrão, mas não conseguiu prender nem certo. registrar. Nós só temos a palavra do policial. Se ele usar isso em depoimento, né, contra o indivíduo lá, isso tem um peso incrível, é contado como uma prova, né? É considerado Sim. uma prova. Por que que neste caso, em que vários policiais assinaram e relataram terem perseguido luzes e seres luminosos, não é considerado uma prova? Porque eles É vão. uma discussão séria. Os, É a polícia militar. então, os haters vão falar que não é uma prova autêntica. Porque não tem Ah, foto, com nada. certeza. Não, até tem duas fotos, sabe? Três fotos que o Cabo Rabelo fez, não das criaturas da nave, mas não serve de prova para essa galera porque pode ser qualquer coisa aos olhos deles. Mas o documento da Polícia Militar, você acha que 6, 7 policiais iriam inventar, mais na verdade, mas nesse relatório acho que são 6 que assinam, iriam inventar essa história e registrar em documento oficial? Para quê? A troco de É. quê? É a polícia, cara, não é a diretora da escola que, sabe? Não, é a polícia militar, pô, entende? Então, o E a fato polícia. é, Fala aí. sim, não, o fato é que, de fato, eles viram esses seres, eles viram essas naves, e não foi uma noite, não foi um dia, foram entre 15 e 30 dias, sabe, de Nossa. avistamentos. Então, eles puderam ver e repetir e analisar. Tem uma situação, Semente, que é relatado que eles iam em direção a essas luzes que ficavam lá na cidade. Começou assim, com três grandes luzes, uma em cada canto da cidade, fazendo um triângulo entre elas, né? Tá. À disposição delas. E aí, elas foram se aproximando cada vez mais.
E quando os policiais se dirigiam à zona rural, onde eles conseguiam ter uma proximidade maior dessas luzes, eles piscavam o farol para essas luzes no céu. E piscava de volta. Se eles piscassem duas, piscavam duas de volta. Então, o que estabelecia ali um contato, né, uma comunicação. Não era uma estrela. Que estrela é essa que vai devolver, sabe, 2 toques, 3 toques, então. Tem muita coisa, assim. É claro que existe muita besteira, muita baboseira, muita alta promoção, muita gente que usa do sensacionalismo que este tema tem, né, para se autopromover, ou para inventar histórias, disseminar medo, é o que mais tem. Mas uma coisa não exclui a outra. Não é porque Sim, existem essas pessoas que as outras coisas não sejam verdades. com Não é verdade? certeza. Existem pessoas boas e pessoas ruins. E não é porque tem, sei lá, 1.000 pessoas ruins naquela cidade que todas as pessoas da cidade são ruins. Então, é mais ou menos por aí que eu acredito. O... Quando você fez o. Pegou alguns depoimentos, conversou com a galera, Uhum. que a galera costuma falar mais para. Qual que são os maiores depoimentos assim? Ah, o dos policiais, né? Eu entrevistei os policiais, então são os depoimentos mais ricos que eu tenho. Inclusive, o de um policial sumiu na segunda vez que eu estava fazendo o documentário. Essa é a Oxe, terceira vez que eu estou tentando contar essa história, porque nas duas primeiras eu não consegui. E aí, nessa segunda tentativa, eu registrei esse policial que assinou o relatório em que ele perseguia essas criaturas e o material sumiu, tanto do backup na nuvem quanto dos HDs. meu, como Sumiu. que some? Não tem. Eu não sei. Assim, o que o pessoal fica implicado nas lives que eu tenho feito, né, nos podcasts, tudo dá errado para esse cara, tudo. Não sei. Cara, é uma série de coincidências. É a mesma história da Serra. São Hum, várias coincidências e várias histórias que envolvem a Serra, que o fato delas estarem compiladas ali, que faz o negócio ser rico, sabe? Por exemplo, não sei se você lembra, teve uma época em que aparecia alguns pixels vermelhos quando você olhava o mapa pelo Google Earth, né? sim, é verdade. Lembra disso? Tinha um na Lembro. Serra do Opala, sabe? Porque se fosse em Cláudio, ok, mas na Serra, lá, sabe? Aí tem várias teorias assim em cima desses pixels, assim. Mas é curioso como esse compilado de histórias, né, de mistérios, ficam lá, na Serra. Esses avistamentos dos policiais não foram exatamente na Serra, mas é para aquela região, entende? Ali, para aquele lado da cidade. Eu lembrei de uma parada agora, você falando de mistérios e coisas estranhas que acontecem. Pô, o que que aconteceu com a gravação você e o Edson, velho? Deu pane no carro? Ah, não, o material do Edson também sumiu. O Edson Então, muito veio, estranho, velho. veio a Cláudio. Do Edson foi mais louco, porque do outro policial eu tenho um fragmento muito curto que também não dá para usar fora de contexto. E o do Edson eu tenho 1 segundo de vídeo. É o que Meu ficou no Deus. HD. 1 segundo. Mais nada. Então É, eu é tive os, que. é os homens de preto. A gente brincou com isso. A gente brincou. Mas quando aconteceu, eu falei, pô, Edson, vamos ter que fazer de novo. Eu pensei que o Edson não aceitaria. Porque a gente estava brincando com essa questão do podcast aí, mas ele que é o rei do podcast, né? Ele tá em todos. Não, o Edson é E, o a, rei. Ele é o rei, ele é o rei. Tudo que é e podcast aí, aí, ele tá. é, e aí o Edson aceitou, cara. Falou, não, vamos fazer de novo. E veio, e ficou de novo, e veio a família de novo, e ficaram aí. Então, sempre é agradável trocar essa ideia com ele. E é um cara que vai agregar muito pro filme, sabe? Tem agregado pro filme. Oh, mas é muito estranho, meu, esses sumiços aí, do nada, É, né, velho? cara, assim, pode acontecer, claro, são todas essas coisas isoladas acontecem. O que torna misterioso é o compilado de histórias, né? O compilado de histórias. Tanto em relação à Serra, quanto a produção de um documentário que vai falar sobre a Serra. Isso aguça a gente ainda mais, né? Sim. Mas e na Serra em si, assim, do lance do ouro?
Tem uns negócios meio macabro que acontece também. Tem Fora, um fora, pessoal. fora o lance da ufologia. Então, a história, a parte folclórica da Serra do Ouro Fala, diz que foi enterrado um ouro lá e que os espíritos dos escravos protegem este ouro. Então, as pessoas que entram lá, é uma serra com uma mata bem fechada. Quem quiser conhecer a serra pode entrar lá no meu Instagram, que tem algumas fotos. Eu geralmente eu estou ali na região, então eu posto algum story também. E da janela da minha casa, do banheiro da minha casa, do meu quarto, dá Hum. para ver a serra, sabe? Aqui da cidade quase toda. É uma serra muito bonita, pequena e bonita. Mas as pessoas que vão até lá na tentativa de encontrar o ouro encontram dificuldade. Primeiro, porque é uma área de preservação permanente, então muita mata fechada. Então já foi soltaram onça lá, já alguns animais assim, e encontram essa dificuldade na parte espiritual, né? Que eles falam que os espíritos dos escravos é, batem neles, é, fazem eles ficarem perdidos. Então, inclusive o nome é Ouro Fala por isso, porque eles ouvem vozes. E aí as vozes xingando ou dando instruções erradas, falar, o ouro tá aqui, vira para cá, vira para lá, e a pessoa se perde. Nossa, coisa É, louca, hein, Lauro? é bem legal a história, bem interessante. E aí, cara, pesquisando, eu cheguei até o dono do ouro, que são dois donos do ouro, né? Um escondido no quintal da fazenda, que fica atrás da serra, e o outro na serra. Inclusive, esse final de semana eu vou conhecer a fazenda de um deles. A fazenda ainda está de pé, é uma fazenda. Eu confesso que eu fico um pouco assim de trazer nome, sabe? Porque é um Hum. cara que é conhecido na região por ter sido um cara muito mau. Eu não Ah, contei tá. isso em lugar nenhum ainda, mas eu vou contar aqui para vocês um pouco sobre a história dele. É um cara que maltratava muito os escravos e qualquer outra pessoa que estivesse socialmente abaixo dele. Então, ele treinava tiro em crianças escravas. Ele Caraca, pedia, velho. ele colocava as crianças. Esse é o dono da fazenda? Um dos donos, são dois irmãos. E aí ele colocava as crianças escravas que tinham a canela grossa, que eram consideradas ruins de serviço, para subirem uma árvore lá, perto de um açude, e atirava nas crianças. Então, eu fico assim, sabe, em dar visibilidade para esse tipo de pessoa, mas a história dele é macabra, cara. Só para vocês Sério? terem. É, esse é só o início. Eu quero tentar registrar essa história sem dar nome. Eu não sei como eu vou fazer ainda, ou se eu. Não sei como eu vou fazer, mas eu vou colocar um vídeo sobre essa ida lá na fazenda dele, no meu canal. E aí, quem quiser conferir lá, Lauro Miguel, eu vou subir um videozinho lá falando sobre essa história, que não vai entrar para o documentário, porque foge um pouco, mas é uma história bem sinistra, assim, era um cara muito cruel. Mas tá bem velhinho, né? Não, morreu, morreu já. Ah, tá. Acho que Falei, vivo isso, se o tem. cara tá vivo, tá meio. Falei, deve Não, estar acho bem que velho. a quarta geração dele que tá. A última, Tá já, a lá. quarta geração, sabe? Não, Nossa, bizarro isso aí, hein, velho? Esse negócio das mil crianças oitocentos e aí. cinquenta e cinco, eu acho. Eu tava vendo hoje uma foto dele, encontrei a foto dele com a esposa. Reza a lenda que ele casou com a esposa com 17 anos e ele maltratava tanto ela que o sogro suicidou de desgosto, sabe? Era um cara muito Meu cruel. Deus. Meu É, Deus, mano. Então muito cruel. ele fez várias barbaridades esse tempo aí. Sim. Quando ele morreu, o corpo dele sumiu. E aí eles enterraram no caixão um tronco de bananeira, porque a família ficou com vergonha de assumir o sumiço do corpo, mas viram que não tinha um corpo, que era um tronco de bananeira. E aí existe uma parte mística que fala que foram sombras que levaram o corpo dele, outros falam que foi um enxame de besouro, sei lá, uma coisa assim. E o mais crível é que foram os escravos que roubaram e esquartejaram o corpo dele. É, merecido, né, papai? Ah, depois de Merecido. morrer ainda foi pouco, né? É. Foi direto lá encontrar uma mochila de criança lá embaixo.
Com certeza. Com certeza. O, a, a Márcia mandou aqui, ó. Os herdeiros vivem lá? Eu não, viver não, mas pelas fotos que eu vi, a fazenda ainda continua sendo utilizada, porque ela tem uma reforma contemporânea, sabe? Eles mantiveram aquela arquitetura clássica, né? Inclusive tem a senzala embaixo, assim, ao que me parece pelas fotos, os muros feitos pelos escravos, tudo de pé, mas tem uma parte que foi modernizada, assim, então já tá tudo em vidro, sabe? É Entendeu. linda a fazenda, é linda, é linda. Da hora. Ó, o Vinicius mandou aqui, ó. Será que existe base intraterrena na Serra de Ouro? Fala. Será Eu que conheço pouco, sabe, assim, sobre essas questões intraterrenas, sobre esses seres, assim, eu conheço pouco, mas não podemos já descartar, né? Eu não tenho resposta é, para isso, cara. Vai que, vai, né? vai saber, né, mano? Inclusive, eu acabei de descobrir de um túnel que tem aqui na minha cidade, numa comunidade vizinha aqui, que sai embaixo de uma igreja e vai para um bairro vizinho. Eu Um devo ir lá túnel? também. Da hora, hein? Por quê, sabe, assim? Quem Nossa. fez quem teve essa ideia? E aí um primo meu descobriu e veio me contando isso. Eu perguntei a alguns moradores lá, eles confirmaram que tem esse túnel sim. Eu vou lá buscar mais detalhes sobre isso e levo lá para o meu canal também. Ô, vai ser da hora. Esse documentário vai ficar da hora, hein, velho? Vai, cara, vai. É uma história bem legal, sabe? Eu espero conseguir um apoio aí financeiro para que possa dar um up, dar uma acelerada, porque é tudo muito lento quando é recurso próprio, né? É. Aí eu levanto uma grana, gravo, levanto uma grana, gravo. É tudo Ô, muito você caro, né? já tentou levar pra algum, sei lá, alguma uma produtora grande ou pra mesma pra Netflix, assim, o projeto? Já eu tenho conseguido, assim, pessoas muito legais. Ao passo que existem as pessoas que não estão nem aí, ou as pessoas que até jogam energia negativa, né? Teve um episódio que a gente comentou em off, não sei se você vai lembrar do cara que Você, estourou o não, filme, não, né? não, eu tô ligado. Ah, Pois é. sempre tem, né, Então, velho? Sempre tem. tem essa galera. Mas eu tenho encontrado pessoas muito legais também, sabe? E aí eu conheci o Caetano, um dono de uma produtora também, que vai produzir esse teaser para mim. É um investimento dele, o teaser. Puta, que já ajuda pra É, caramba, né? pô, e numa qualidade top. A produtora dele, eu não sei se eu posso falar aqui, então prefiro não Não, citar pode. no Não, momento se, certo. Mas eu não se, sei se se ele. No momento aí é com certo, você. ele. Quem acompanhar o teaser vai saber qual é a produtora que produziu. E o roteirista também é um cara que comprou a ideia, assim, de cara, sabe? A gente foi por indicação do Caetano, e aí o nome dele é Ivo, ele comprou a ideia, falou que achou massa demais, a gente já começou a trabalhar o roteiro e tamo aí. Você é Então, louco, mano. Esse documentário aí vai ser da hora, mano. demais, cara. É um filho. E tem mais ou menos o quanto tempo você quer A fazer gente de parte, documentário? a gente parte de 75 minutos, né? Mas, assim, como eu disse, o documentário, ele não é uma história pronta. Ele vai sendo construído a cada pesquisa, a cada gravação, a cada entrevista. Você vai tanto mudando o rumo dele, quanto entendendo a história de uma forma diferente. Então, não tem um fim construído, sabe? Eu não sei todas as coisas sobre essa história ainda, que é outra coisa que a galera fica brava nos podcasts. Ah, mas ele não conta nada. Pô, eu vou contar o filme aqui de graça, velho. Tô produzindo um É, filme, investindo, chega aqui. Não, o filme é assim, começa assim, depois a gente vai para isso, termina, tal. não, pô. Então não Pô, faz o filme, conta nos podcasts. Pronto. exatamente. É. Exatamente. O Vini mandou aqui, ó. Ele pediu pra você contar o do drone. Ah, pois é. O do drone também foi um episódio que, somado aos outros mistérios, né? Eu fui lá fazer uma gravação e aí a gente fez dois takes em que não ficaram legais, porque a serra tem vários formatos dependendo do ângulo que você observa. E eu queria na Uhum. fotografia a imagem que a gente tem daqui da cidade. E nesses dois voos que nós fizemos não ficaram legais. Trouxemos o drone de volta, trocamos a bateria
estava com 90 e poucos por cento, então uma bateria nova. E aí chegou lá, o drone parou de receber comando. Não Oxi, foi uma dona. situação em que ele teve uma pane e caiu. Não, ele parou de receber os comandos, foi descendo na serra lentamente, chegou a certa altura, ele desligou as câmeras e desceu. Desceu lá. E É. aí, outro episódio curioso também foi quando a gente estava gravando o Cabo Rabelo. A câmera estava ligada na tomada e ela desligou em 2 ocasiões. E aí eu perdi o material dessa entrevista. Eu só fui saber depois, né? Que foi o mesmo caso do outro policial. Mas assim, nesse caso do Cabo Rabelo, tem uma explicação. Pode ser uma queda de luz, né? Um pico de energia. É. Mas somada a todas essas outras coisas, entende? É o que deixa Ah, mas tudo misterioso. muitas coisas estranhas acontecem quando está se falando no de ufologia, né, Lauro? Você viu que o vídeo lá do Edson, Ah, com do cara lá, sim, do Recruta? que teve que tirar o vídeo? Então, eu falei com o Edson, eu comentei com ele também que essa questão da ameaça pode ser até um ufólogo concorrente, sabe assim? Porque nesse meio da ufologia existe essa vaidade, né? Porque virou um negócio. Então é muita gente que vende livro, que, enfim. E aí o cara que não tem um furo desse, né, que consegue um depoimento como esse, fica invejado. Você é louco, tava bombando o vídeo, cara. Pô, Nossa, e tava aí bombando. Oh, e aí é muito. Oh, o cara falou que viu, mano, a criatura. Você é louco, ele viu, na frente, assim, ele E viu. aí, para mim, pode ser uma ameaça até de outro ufólogo mesmo, que chegou lá e falou, ó, sabe, Hum, assim, enfim, tem de tudo, né, cara? essa teoria sua é boa, velho. Tem de tudo, cara, tem de tudo. É, Os, os e caras, aí, em vez de se ajudar, né, mano? exatamente, exatamente. Mas isso daí, cara, tem muita gente que soma, mas tem muita gente que tá para competir, né? E aí eu acho que isso em qualquer área da vida da gente. Teve uma situação, quando eu estudava, que foi muito curiosa e foi a primeira vez que eu tive, assim, isso esfregado na minha cara. Eu fui fazer um teste para um filme, e aí cheguei lá e encontrei um menino que estudava na mesma escola que eu. E nós tínhamos o Hum. mesmo perfil, cabelo grande e tal, mesma altura, mesmo porte físico. E, por mais que não fôssemos pessoas parecidas, o estereótipo era o mesmo. Então a gente foi para fazer o mesmo papel. E chegou lá, o cara colou em mim. Colou em mim. A gente já tinha feito algumas oficinas juntos, e ele colado em mim, a gente trocando uma ideia e tal. Falei, não, o cara é muito gente boa e tal. Beleza. Quando eu fui embora, eu adicionei ele no Facebook. Na época, a gente não, o Instagram não era tão forte. E aí eu adicionei ele no Facebook, ele recusou o convite. E aí, conversando com um amigo em comum, me falaram que ele faz isso com toda pessoa que tem um perfil dele, porque os agentes que tinham ele no Facebook receberiam sugestão de amizade comigo. Então, entende? Seria uma concorrência ali para ele. Olha a pequenez a que chega a pessoa, sabe? Como se isso fosse definir todos os papéis da vida dele. Ele não vai Meu ter Deus, concorrência nunca, né? o povo é maluco. Uhum. Mano, tem um povo que é maluco, não tem outra definição. Muito. Gente que rouba ideia. Teve um projeto meu recente aí também roubado. A ideia é que, gente de confiança até, tinha um projeto aí, e aí o cara roubou a ideia e fez. E ainda me Ah, convidou para participar. ele foi legal, vai, ainda te chamou, né? Nossa, muito Se, simpático. se Muito fosse outro, simpático. não ia nem chamar, porra. Não tem vergonha na cara, né? É, isso é um ponto de não ser vergonha, isso sim. Rouba a ideia e fala, É. ó lá, você não tá afim de participar, aqui é só uma pontinha, Eu velho. sei que a ideia é sua, cara. Eu sei que a ideia é sua, mas você não quer fazer um projeto seu que eu roubei, não? É, olha. Ih, mas isso aí tá cheio, viu? É, é. Isso tá Mas é o aqui que no eu tô falando, assim, YouTube. ao passo que existem essas pessoas, existem pessoas legais demais, cara. Eu conheci muita gente boa nesse percurso, né? O próprio Cabo Rabelo, que era um cara que eu já conhecia, mas é um cara que, assim, se dispôs, sabe, a fazer, a regravar, que foi o mesmo caso do Edson, né? Eu perdi o material dele, ele, não, vamos fazer, as pessoas precisam saber dessa história. O policial, cara, que viu e perseguiu as naves, que fotografou as naves. O, o, o,
Laurão, não, eu tô pensando na pergunta aqui, que tá aqui, estou esperando ela sair. Ô, será que rola de fazer com o Cabo? Será que ele faria aqui? Então, um combinado que eu tenho com ele é de ele dar depoimentos depois que a gente vê o filme, né? Porque senão eu perco esse ineditismo. Ah, então Mas vou ele, depois do filme eu chamo ele, porque eu não vou é, queimar o amigo, ele é um não cara vou muito queimar gente o boa. brother, né? Pois Aí é. você, não, aí você faz a ponte pra mim. Não, com certeza. Com certeza. Não, porque é um Ele, depoimento interessantíssimo, hein, mano? ele é um cara muito bem articulado, sabe? Fala super bem. Um cara muito gente boa. Muito, muito firmeza também. E, e os outros também, as outras pessoas que eu conheci, a esposa do policial que faleceu, a Irlane também, ela é super tímida, sabe? A princípio ela não queria gravar, ela perguntou se poderia ser só áudio, mas depois cedeu, acabou gravando, colocando imagem. São pessoas muito legais que aparecem, sabe, na minha vida e tem somado muito. Cara, tem sido, assim, um crescimento não só profissional, mas pessoal, sabe? Por essas trocas. Ô, Lauro, e lá nessa galera que você conversou, não teve um povo não tem um povo que tem medo e tal, que não Tem quer uma falar galera, nosso, então, que não tem uma quer falar no galera que nem quer assunto. falar. Tem uma galera que nem quer falar no assunto. A maioria, sabe, das pessoas que eu procuro não querem falar sobre. Eles não querem, e aí eu vou fazer o quê? Não tem como registrar. São pessoas que são citadas em outros depoimentos, e aí quando a gente chega para trocar uma ideia, a pessoa não quer, tem pavor em falar sobre o assunto e não fala. Deixa eu te perguntar, você chegou a receber algum tipo de ameaça, mano, por causa do documentário? Não, não. Que Ameaça bom, não. hein? Mas sempre acontece de ser ridicularizado. Isso é constante. Cê- A minha preocupação, quando eu decidi contar essa história, é porque eu sou ator, cara. E eu não queria vincular a minha imagem a um tema. Então, eu tinha esse receio e foi batata, não teve outra, assim. Qualquer coisa que sobre o tema, as pessoas me mandam, ficam. Eu imagino que a Carol, né, o pessoal do Hangar 18, deve passar e receber de mensagens, assim, porque o próprio Edson, porque eu que não sou ufólogo, né, eu só tenho gravado entrevistas falando sobre um filme que trata essa temática. A quantidade de pessoas que me mandam mensagens sobre esse tema, Sério, mano? pedindo muita coisa. Pedindo para legitimar, sabe? Ah, tirei uma foto assim, o que que você acha? Tudo no Insta. E muita gente querendo me contar a história. Eu gosto de ouvir as histórias, sabe? Mas é muita história, muita gente. Porque o que acontece? Quando as pessoas me assistem, eu acho que elas sentem uma empatia, porque, porra, esse cara vai entender o que eu vi. Porque se coloca no lugar de uma pessoa que teve um contato muito direto, sei lá, viu uma criatura. Se ela contar para qualquer outra pessoa, ela vai ser ridicularizada. E ela tem que Sim, guardar aquilo para ela. E aí, quando ela vê alguém falando sobre o tema, ela fala: cara, achei quem vai me entender. entender. E aí, por eu ter falado bastante nas entrevistas sobre o tema, as pessoas acabam vendo em mim essa janela, sabe? Então, eu recebo muita mensagem assim também. Ah, mandei para o Edson, mandei para Carol, os dois não me responderam, então vai você. Sabe assim? Aí é boa, Muito, hein? cara. Mandei pra Tipo, todo mundo você. eu vou mandar pra você também. A Carol tem 2,5 milhões de inscritos, sei lá, acho que 700 mil no Instagram. Não consegui falar com ela. Para você que tem 3 mil, eu consigo, vou te contar. Sabe, é sempre assim. Então, dá uma diminuída e manda, Mas manda é bomba. boa. Mas eu recebo numa boa isso daí, para mim é tranquilo. E É, eu gosto de mano, ouvir essa eu história. acho que é o que você falou, velho. Às vezes a galera se identifica ali, vendo É, você com. e muita gente se decepciona também, porque eles vão até o meu Instagram na esperança de encontrar só ufologia, como se eu me resumisse a esse tema. E aí até teve um cara recente que comentou numa foto minha lá, pô, achei que seu perfil era de ufologia, tá parecendo perfil de modelo. Meu perfil pessoal, eu não posso postar as minhas fotos, entendeu? Não Ai, ficar ai. postando só disco voador, ET.
E aí eu tive um boom, principalmente depois da entrevista com a Carol. Eu ganhei muitos seguidores, mas perdi muitos seguidores depois que a galera viu que eu não sou ufólogo, que eu não vão encontrar lá. Claro que eu pretendo falar sobre esses assuntos, tanto no meu canal quanto lá no Instagram, porque é um assunto que eu gosto, né, que eu consumo, mas Mas não é o foco da parada, né, eu não velho? sou só isso. Eu ainda brinquei que o nome do meu canal seria esse. Eu não sou só isso, porque eu não me resumo a ufologia, eu não me resumo a mistérios, eu sou muita coisa. Ô, então, a gente aproveitando essa deixa que você deu, eu quero saber se você já tem ideias para, depois que sair esse documentário, outros tipos de documentários. O que, que você Tem, quer falar? tem muita história, cara. Ah, eu tenho Então, alguns roteiros. Ah, não, eu quero saber, eu quero um spoiler aí, papai. eu tenho muitas histórias já, assim, de pessoas interessantes que eu poderia registrar em documentário, mas eu tenho alguns roteiros de ficção também, que eu gostaria muito de gravar. Da E aí, hora. o que vai decidir o que eu vou fazer e quando fazer é a grana. O que eu tiver disponível naquele momento, independente do que for o Serra Douro Fala, eu faço isso não só pelo retorno financeiro, é o que me dá prazer em fazer, mas vai depender da disponibilidade de financeira mesmo para executar Financeira. esses projetos. Eu fui aprovado num edital recente aí, mas fiquei como suplente, cara. Eu ia conseguir gravar um dos meus roteiros de ficção aí. Eu e o meu amigo, Damião Rezende, a gente montou esse edital, né? Participamos desse edital e fomos aprovados, mas ficamos como suplente. Então bateu na trave. Quando você é suplente, aí você não pega a grana para Não. gravar. Você vai ficando ali na fila, né, dos aprovados. Putz, então tem que esperar, Tem que vamos dizer esperar. assim. Uma hora sai. Ah, mas uma hora sai, hein, mano. Edital às vezes demora, mas rola, hein? Aí, essa questão do Ouro Fala também, do documentário, muita gente me pergunta por que que eu não tentei Lei Rouanet, por que que eu não tentei edital. É porque, assim, cara, se eu fosse esperar edital, eu não ia fazer. Só para você ter uma ideia, esse edital que eu recebi resposta que eu fui aprovado esse mês, agora no final, aliás, no finalzinho agora de fevereiro, eu fiz em julho do ano passado. É, eu não tô ligado que O demora. E resultado outra, saiu agora em fevereiro. Imagina quando o dinheiro sair. não, e Quando ele outra, vai sair, sabe? a galera não sabe, mas o edital tem que ver quando sai o edital, se o edital está dentro do que você quer fazer. Tem essa também. Não é tão resumido, tipo, me dá um É, dinheiro para fazer um filme, não é? não. E Não é você tem. assim, é Ixi, muito complexo. edital é chato, mano. É, Eu, eu, é, eu, eu, assim, eu não manjo de fazer o edital, né? Mas eu conheço o que é o edital, entendeu? Eu não sim, manjo de fazer ele, mas eu sei o que sim. é edital. É um O trampo, mano. Damião é um cara que ele é assistente social, mas ele é ator, então ele tem um conhecimento burocrático, vamos assim dizer, muito grande. E aí é um cara que foi assim fundamental para aprovação nesse edital, sabe? Mas aí é isso, assim, eu não podia esperar muito tempo para fazer Hum, a Serra do Ouro Fala, senão são depoimentos de pessoas idosas. Eu entrevistei um senhor centenário. Mas quanto tempo esse senhor vive? Mas quanto tempo é. essa história vai durar, sabe? Então, eu tenho essa urgência em registrar, e por isso, essa de vender o carro e fazer, não é um impulso, sabe? É a urgência do negócio. Eu precisava salvar essa história, e felizmente estou conseguindo, Bom, não, eu acho que vai dar bom esse documentário aí, mano. certeza. Eu acho que vai dar bom, mano. Principalmente se você. Mano. Ô, já pensou se a Netflix pega o bagulho, velho? É, aí dá uma moral, né? Aí dá uma moral, papai. Aí você vai ver sua caixa de mensagem do Instagram. Aí você vai Verdade. ver o povo te Verdade. mandando foto, até nudes te mandando. Falando Cara, que mas era. você sabe que eu tenho recebido, não nudes, mas eu recebi presente já, recebi visita, veio um pessoal de outra cidade de BH, vieram aqui, eu estava saindo com a minha esposa para caminhar de bicicleta, né? Para sair de bicicleta, para dar uma volta de bicicleta, para pedalar. E aí tinha um pessoal lá embaixo que vieram sem conhecer a cidade, começaram a procurar onde o Lauro Miguel morava e ficaram aqui na porta de casa me esperando para me conhecer. E Papai, pensei no negócio agora.
Diga. Tem Sesc aí? Não. Não. Eu tenho contato forte do Sesc aqui de São Paulo, eu vou te passar. Show. Para você entrar em contato com a mina, porque ela é tipo uma diretora de alguma coisa. Tudo Mas ela agrega, pode, cara. mas ela pode te, Manda aí. encaminhar o seu documentário, entendeu? Manda aí, tudo agrega. Essa mina aí me ajudou bastante nos anos 90, quando tinha banda, a gente tocou no Sesc. Ela Sim. que arrumou. E o É, Sesc paga bem, papai. O Sesc pois é, paga bem, vai. pois Paga é. bem. Mas aí, Semente, eu tava te falando, então, assim, tem repercutido dessa maneira. Agora, também no final de semana, igual a gente estava conversando em off, esses últimos dias eu tenho trabalhado, feito jornada tripla, né? Porque eu tenho uma hamburgueria, que é o Taberna, hamburgueria e choperia. Então, no carnaval, eu trabalhei todos os dias. E eu estou produzindo um institucional de uma metalúrgica aqui também. Então, fazendo jornada dupla, e aí tem que cuidar da minha filha ainda, tem que exercer, né? Dar atenção para minha mulher e tudo mais. Então, tem ficado muito cansado. Mas aí recebi uma visita de uma senhora que estava lá, que ela falou que era o terceiro dia que ela vinha, veio a Cláudio, né? Para poder me conhecer. Ela mora numa cidade vizinha aqui, e há 3 dias ela estava vindo e não me encontrava. E aí me conheceu lá, me contou algumas histórias, e aí me convida para ir à cidade dela, tomar um café. Então, assim, eu gosto desse carinho também, sabe? Eu Ah, acredito que isso legal, né? seja, o que a gente conversou em off no início aqui, né? Eu acredito que isso seja passageiro, então não me apego a essas questões, mas essa parte é bem legal, sabe? De receber presente, de receber mensagem, de receber esse carinho das pessoas. É uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto de gente, né? Então, Ah, a Grazi aqui, né? Você conhece ela, né? A Grazi, né? já vi falar. Conhece, já ouviu falar dela, né? Já E ela vi falou a falar. verdade, é tudo invejoso, mano. Tudo invejoso esse povo aí. Laurão tem uma luz da hora. Então, Nem sempre, né? Nem sempre. isso aí faz parte, mano. Ah, Isso faz parte. de Como fato. você falou, tem pessoas boas que entram no nosso caminho, mas tem um monte de pessoa que quer atrasar o lado. Isso é o que mais tem, né, na verdade. Na verdade, sim, eu não gosto muito de falar que é o que mais tem, não. Eu acabo respondendo isso por força de expressão, mas existem essas pessoas e a gente tem que saber lidar com isso, né? Não tem jeito. E aí, e o toque que eu te dou, você que montou o canal agora, nem fica lendo mensagem de hater, que senão você fica pirado. Ou essa do podcast lá do chat, lá Hum. que o pessoal malhou, eu fiquei mal, cara. Essa eu fiquei. Você fica, velho. Fiquei no dia, assim, eu fui dormir chateado, sabe? Assim, mal mesmo. Fiquei Não, mal, baixou energia. quando Aí você no, lê assim, uma ou duas perguntas, uma ou duas que tá já se zoando, nem lê mais, mano. Desencana. aí no dia seguinte eu acordei, troquei ideia com um amigo e tal. Falei, foda-se. Não vai agregar em nada na minha vida, eu vou Mano, ficar dando atenção a isso. E bola pra frente. como eu falo pra galera, e eu tô cagando pra hater. Não tô nem É, aí, velho. É isso que e você tem que fazer. cara, assim, eu recebo muito mais mensagens positivas do que negativas. Então, Então, tem que focar na caneta azul e esquece a caneta vermelha. não, com certeza. Sempre vai ter, irmão. Sempre vai ter. Você pode ser o cara mais legal do mundo. Sempre vai ter alguém, mano, te mandando uma mensaginha. E Aqui nesse universo, eu não tenho muito aqui hater. não, Não entra muito hater. Por enquanto, não. que bom, né? Mas às vezes aparece um. Teve um que mandou uma mensagem outro dia. Esse apresentador aí não deixa nem o convidado falar. Eu só Ah, escrevi, eu escrevi, vai catar coquinho, mano. ah, Semente, o que rola, cara, é que assim, a internet, né, a gente teve um caso aí cabuloso agora, que foi o caso do Monark, isso foi uma exceção, né, eu diria assim, Hum, porque ele realmente extrapolou, mas às vezes a gente não tá num dia bom, né, você enquanto produtor, né, de conteúdo aqui, sabe disso, às vezes você não tá num dia bom e você tem que fazer a live aqui, e sim. aí às vezes o cara pega justamente esse dia que você não tá bom, né?
Não, É, não estou falando que o caso do Monark foi isso, porque foi um caso completamente à parte, né? Ele já vinha demonstrando sinais dessa falta de senso com esses temas, mas aqui, principalmente agora, né? Ao vivo, cara, não tem muito o que medir, muito o que falar. é. É flecha lançada, né? Tirou a flecha, ela não volta mais. É Eu isso. tenho a minha opinião do lance do Monark. Eu acho que o que aconteceu com ele, mano, é consequência do que ele falou. É isso. É, não, com certeza, não, Entendeu? com certeza. Só não acho, na minha opinião, não acho que o cara não acho que o cara é nazista. Isso eu não acho. Também não acho. Mas Entendeu? Mas ele ele é o deu discurso do. visibilidade ao discurso nazista, né? Assim, Não, então, não é nem é o discurso que ele tem do liberalismo, sabe? eu acho que é uma série de fatores, sabe? Ali, ele estava bêbado, é ao vivo, é, é um cara que, Ma- devido ao sucesso, ele não vai tendo muito freio, porque é inconsciente, cara. Você começa a achar que tudo pode, que tudo seu é correto, porque a quantidade de gente te bajulando, por mais que ele não, né? Ele tinha muito hater também. Mas a quantidade de gente te bajulando e você é foda, tudo que você fala é incrível, e ri de tudo que você faz, É, entendeu? A o, pessoa vai perdendo o senso ali. E aí ele, o, bêbado, no calor da discussão, soltou uma frase ali, uma linha de pensamento, talvez de uma forma equivocada, eu não conheço pessoalmente para discorrer melhor sobre, mas é um cara que, assim, vacilou e pagou o preço que tinha que ser pago é, mesmo. Porque, pô, não, não, eu vi esse negócio do Monark. Você conhece o podcast de Joe Rogan? aí eu Pô, vi, o Joe Rogan falou do eu Monark, vi. velho. Zerou, né, cara? Eu vi, Mano, eu vi. o Monark tava nas matérias do New York Times. Então, cara, tô vendo ali o comentário da Márcia, né, que ele nem sabia o que estava falando, eu acredito isso, sabe? Eu acho que ele usou um péssimo exemplo, mas ele tem que arcar com a irresponsabilidade, uma vez que E ele se coloca numa posição de comunicador. eu Ele também tem que se acho. resguardar, sabe, dessas coisas. E ele sofreu com o próprio discurso, né, ali, É. que ele estava falando. Mas o Monark ele tem muito esse negócio da liberdade de expressão a todo custo. E- Mas não é bem assim, né, velho? Não Não dá. existe almoço de graça, cara. Não É, mano. existe. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Se você pode, o que eu tento falar com a minha filha é sempre assim, você pode fazer o que você quiser, mas tudo tem uma consequência. Tudo. É Tudo. isso aí. Ele pôde falar, ninguém fechou a boca dele. Ele não foi Mas, preso, por mais que ele esteja sendo processado, ele teve a liberdade de se expressar, de falar o que ele pensa, mas tem um preço. E ele pagou esse preço, sabe? e o que aconteceu com ele tá dentro, velho. É isso, mano. É. Não tinha uma outra coisa, mano, Não que adianta fazer. plantar arroz e querer colher feijão, sabe? Hum. Você vai colher o que você plantar aí. E ele fez uso da liberdade de expressão e pagou o preço dela. Então, E foi sofrer essas sanções. Ele tem o direito de manifestar o que ele pensa, ele acreditava naquela linha, e as pessoas que seguem o canal dele, que seguiam, né, ele, e que patrocinavam ele, também têm a liberdade de escolher se é condizente ou não com a linha de pensamento dele. Uma vez que não condiz, há o rompimento. E aí há essa visão distorcida de que ele está sendo punido, mas eu não vejo dessa forma. Eu acho que é o preço que se paga justamente por poder exercer essa a sua liberdade de liberdade de expressão, né? expressão. É. Sim. É, eu sei que o negócio azedou feio pra ele, porque ele ia montar um podcast, né? Uhum. E o YouTube não aceitou, né, mano? Monetizar o canal dele. Sim. Mais uma vez, não Não, não, existe não almoço na, grátis. na verdade, o YouTube nem aceitou que ele fizesse, né, na É, plataforma. eu vi isso. Ele falou que está sendo perseguido e tal, que não sei o quê. Talvez agora ele entenda um pouco, né, sobre isso. É. Mas, assim, eu de forma alguma desejo mal ao monarca, Cara, enfim. eu também não. Mas que, até Que porque nem, isso serviu de lição, cara, para muita gente, sabe? Por mais que ele esteja pagando o preço disso, ele resguardou muita gente. É muita gente que agora vai pensar antes de falar. Porque
Você tem a liberdade de expressão, né? Mas isso não te dá o direito de ser, sei lá, superior a tudo e todos, entendeu? Você pode falar o que você quiser e a outra pessoa também pode falar e fazer o que ela quiser. Então, eu posso chegar Doido. na frente, o cara pode chegar na frente de um policial aqui, ex-policial, sei lá, que viu a criatura e falar que ele é um mentiroso. A pessoa tem esse poder. Aí o policial também tem o poder de dar um murro no meio da cara da pessoa, sabe? Assim, É. tem essa liberdade, pô. Aí, Então, consequências, e vão, enfim, né? então, a única coisa que eu falo assim, que eu vi a galera falando, que eu não concordo, é que fala que o cara é nazista. Isso aí o cara Não, não é, não. não. Eu não o conheço, mas não acredito, não. Acho que foi assim, boca Falou aberta, bobagem. sabe? Falou Assim, bobagem, né? Falou É, bobagem. é, boca aberta. Perdeu a Boca oportunidade de aberta. ter falado, e é o que eu falei, considerando todos esses fatores. Ele estava bêbado, estava no auge, né? A discussão estava quente, então falou besteira. Se ele tivesse falado isso na mesa de bar, que inclusive eu vi alguns episódios em que ele reforçava isso, que ele queria que a conversa ali fosse uma conversa de mesa de bar, mas não é um bar. Tem que É, lidar com as consequências disso, audi- entendeu? audiência, velho. A audiência dos Ele caras é é um grande, mano. comunicador, cara. Ele pode usar um formato descontraído, mas não dá para falar qualquer coisa e achar que não vai ter consequências com isso, É, né? é bem isso mesmo. Mas, vamos ver, E né? assim, YouTube é complicado, né, cara? Ao vivo ainda. É, porque às vezes escapa umas merda, né, velho? Mas você tem Ah, que ter um filtro. Você tem que ter um tem. filtro, mano. Mas assim, a Entendeu? gente é humano, né, cara? A gente é É, humano. E aí é o que a gente estava falando, às vezes está num dia ruim, ou às vezes você se equivocou mesmo, sabe? A gente erra, pô. A gente é. erra, né? É que a internet a galera tem uma galera má, né? Até Tem uma, troquei ga- ideia com a Carol também sobre essa questão dos haters, sabe? Ela tem que é uma galera. PhD, Então, tem PhD. a Carol é PhD. Porque tem uma galera que Isso. fica só esperando a oportunidade lá. Ó. Então, ah, mas aí ela deu esse mesmo toque. Ela falou, cara, a internet tem memória fraca. Esquece que daqui a pouco passa. Mas com esse caso do Monark, eu não sei se vai ser assim, não, cara. Não sei se vai ser tão rápido esse esquecimento, não. Acho que vai demorar um tempo aí para ele voltar nesse rolê de internet aí. Você viu que o PC Siqueira se zoou, né? Pois é, Não pois voltou é, mais, né, mano? O canal dele pois não é é. mais a mesma. Apesar que ele tá gravando vídeo lá no canal dele. É. Mas Ah, mas não é mais a mesma coisa, né? cara, o goleiro Bruno não voltou a jogar futebol? Verdade. Pô, Aqui é o Brasil, papai. aqui é Brasil, pai. Aqui é Brasil, aqui é Brasil. Você faz É, hoje, na outra semana todo mundo já esqueceu. a questão é que eu tô lendo ali que a Márcia está falando que é de outra geração. Eu não sei se ela se refere ao Bruno, o goleiro, mas se for, eu concordo com ela. Eu acho que os últimos anos, acho que 5, 6 anos para cá, a gente mudou muito, cara. Então, você vê que os políticos estão sofrendo muito com isso, né? Porque o jeito de fazer política já não é mais o mesmo. Não. Então, antes o político ele falava de uma coisa bem superficial, ok, ele comprava uma galera naquele discurso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, não. A gente tem pautas, né? Racismo, né? Todo preconceito com a comunidade homossexual, né? As mulheres e tudo mais, que antes não era discutido da forma com que é discutida hoje. Acho que a gente ainda precisa evoluir bastante, mas nos últimos 6 anos esses assuntos vieram à tona e tem muita gente perdida ainda que não quer evoluir, não quer entender o olhar dessas minorias e tá ficando para trás, cara. Tá Tá ficando para ficando pra trás, trás. não é? E aí, É. com a internet, né, se tratando de um comunicador, o cara que não se inteirar desses assuntos, que não entender, porque uma coisa é falar, outra coisa é você entender, ele vai ficar para trás. A gente está Com cheio de certeza. reprodutores aí, né? De pessoas que reproduzem discursos, mas que não entendem ou não aplicam. Então, essa galera, o tempo mesmo vai selecionando e essa galera vai ficando para trás.
eu tenho muito medo de ficar no tempo, sabe? É um dos É meus mesmo, grandes Lauro? medos. Ah, muito, cara, de não evoluir, sabe? De olhar daqui 10 anos e falar, cara, eu sou a mesma coisa. Deus me livre. Eu sou muito da linha de Raul Seixas, sabe? Eu Ah, prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu gosto de evoluir, olhar para trás e falar, cara, eu era ridículo. Que bom que eu vejo que eu era ridículo, sinal que hoje eu dei uma melhoradinha, né? Então é evoluir sempre. Daqui 10 anos eu vou ser melhor do que eu sou hoje. Amanhã eu vou ser melhor do que eu sou hoje. Então eu morro de medo de estagnar, sabe? De parar de evoluir moralmente, socialmente, profissionalmente, de deixar de evoluir enquanto pai, enquanto marido. Todo dia é uma luta, minha, é, individual, sabe? Para ser melhor. Tem dias que eu perco, mas a maioria eu ganho. da hora. Ô, Lauro, você tem um. Porque assim, ser documentarista é diferente de ser cineasta, né? É bem diferente, né? Não, você pode ser um cineasta documentarista. É, mas você tem vontade de fazer cinema? É, assim, Eu tô você falando quer, como mas você eu quer tô dizer falando como diretor, não como ator, ficção, tá? né? Sim, sim, tem, tem. Eu fui professor aqui durante 3 anos, professor de teatro. E aí eu tinha um projeto que era trabalhar com os meus alunos com câmera. E aí eu não tive tempo para isso. Mas enquanto professor de teatro, eu dirigi, né? Então eu dirigi algumas peças, não só dos meus alunos, mas peças minhas e da companhia que eu fazia parte. E é muito prazeroso. Tão quanto. Mas eu preciso Da hora. estudar muito ainda para fazer essa transição. E ela não precisa ser exclusiva, né? Eu posso ser as duas coisas. Como eu disse, eu não sou só uma coisa, eu posso ser O várias. que Eu, você eu acho legal. quiser. Na verdade, você pode ser o que você quiser. Sim. Eu acho que quando você fica. Um dos problemas do sucesso, que a gente vê muita gente surtando, é que você fica refém disso, né? E aí, às É, vezes, você já não é mais aquela pessoa que almejava esse tipo de vida, esse tipo de sucesso, e involuntariamente está preso naquele ciclo e não consegue sair dali. E aí vai trazendo frustração em cima de frustração, porque você está fazendo uma coisa que você já não gosta mais, mas como aquilo te dá um retorno financeiro grande, ou até mesmo, sei lá, emocional, né? Porque a pessoa fica dependente daquela aprovação da massa e não consegue largar, e aí vai ficando depressiva até, né, vários casos aí que a gente tem, inclusive até de tirar a própria vida. Então, eu tenho medo de ser esse tipo de pessoa, de estagnar numa ideia. Ó, numa escala infinitamente menor, mas eu tenho passado por isso. Várias vezes eu me pego falando, cara, eu tenho que fazer um vídeo falando sobre ufologia. E eu não tenho que fazer um vídeo falando sobre ufologia. Eu posso fazer, mas ter que fazer eu não tenho. é. Porque como essas pessoas que vieram até mim, 90% foram por causa da temática ufológica, inconsciente, eu acabo, às vezes, nessa de, cara, eu tenho que. Não, eu não tenho nada. Eu posso fazer se eu achar legal. Sabe? Eu não tenho que fazer isso para agradar outra pessoa. Isso tem que ser legal para mim, tem que ser prazeroso enquanto estiver fazendo, que é o caso do documentário. Eu estou fazendo para salvar a história, mas é porque é algo que me dá prazer fazer. Da hora. Não é para impressionar uma pessoa, não é para. Entendeu? Não tem É, nada a ver com eu tava falando esse negócio do tem que fazer. Tava falando isso com outro brother sobre o Instagram. Porque Sim. outro dia falaram pra mim, você tem que fazer isso no Instagram, postar tantas vezes por dia, não sei o que, não sei o que. Eu falei, eu não tenho que fazer nada, mano. A hora que eu achar que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Não tenho É, obrigação disso. Não quero ficar pirado, sabe? Pirado sim, com o negócio de Instagram. Não. sim. Eu não sei se você tem a mesma percepção que eu, mas não existe um caminho para o sucesso. Qual é o seu caminho para o sucesso, sabe? Porque você vê Sim. pessoas seguindo o caminho de outras pessoas, achando que vai atingir um sucesso que foi dela, né? De outra pessoa, não é seu. O seu caminho você constrói, você tem a sua forma, o que que te faz bem. Agora você vai seguir o caminho que, sei lá, Will Smith
seguiu, porque, pô, Will Smith é Will Smith, então vou fazer as mesmas coisas que ele fez, vai dar certo. Não vai, não vai, Eu concordo não vai. literalmente com você. E tem gente que vende isso. Esse é o Não, problema. ou no meio do teatro, cara, no meio da atuação, isso é latente, sabe assim, é recorrente, aliás. Porque sempre tem aquele cara que vai chegar e falar assim, para dar certo você tem que fazer isso. Eu desconfio de todas as pessoas que têm resposta para tudo, que têm solução para tudo, sabe? Um problema que é seu e a pessoa chega apresentando uma solução de terceiro, pô, o fulano fez assim, pode ser que dê certo, mas não é lei absoluta, sabe? É mais uma Sim. opção. É que nem YouTube, né? Vejo muita gente falando, você tem que seguir igual o fulano tá fazendo que vai virar. Mas não é bem Ó, assim. Não é bem eu assim. não tinha, não, meu canal, eu não tinha nenhum vídeo. Eu cheguei a 2.000 inscritos, sem nenhum vídeo. Então, qual é a regra? Ah, postar vídeo todo dia para não sei o que. Não, o meu caminho foi diferente. Eu gravei uma entrevista, dei um boom, 2.000 inscritos, sem nenhum vídeo. Pô. Então, não existe um caminho. É tentar identificar qual é o melhor caminho para você. Às vezes, o seu caminho é um pouco mais longo do que de outra pessoa, mas não quer dizer que está errado. Ou o caminho de uma pessoa foi mais curto, não quer dizer que foi o melhor, né? Foi o que deu certo para aquela pessoa. Sim. Então, a gente É. demora um pouco a aprender essas coisas, né, cara? Hoje eu tenho 30 anos, eu consigo ter uma visão um pouco melhor disso. Mas quando eu tinha 19 anos, que foi quando eu saí de casa, eu me mudei daqui, cara, numa situação bem curiosa, assim. Sério? Eu saí de casa com uma mochila, R$ 650, e eu peguei carona numa carreta e fui embora. Não sabia Foi onde ia embora. dormir. Fui para o Rio de Janeiro. Eu não sabia onde ia dormir, não sabia como ia ser, nem nada. Só E, foi. e só fui, só fui. E aí, assim, paguei o preço por isso, né? Dormi escondido no teatro, no camarim do teatro que eu trabalhava. Fiquei sem casa várias vezes, passei fome. Humilhação era ficha, sabe? Mas aprendi muito. Nem tudo é só flores, né? Nem tudo é só flores. Mas essa saída foi por causa do quê? Porque eu queria estudar, queria conhecer o mundo. Eu sempre me senti um marginal aqui em Cláudio, na questão de viver à margem mesmo, sabe? Culturalmente falando. Eu não me identificava com os grupos que aqui existiam, sabe? A minha ideologia era muito, muito diferente das pessoas daqui na época. Então eu não conseguia ter conversas muito, não sei, assim, era diferente, sabe? E aí eu sentia que eu tinha que ir embora. E na época que a internet era bem restrita ainda, sabe? Isso em 2011. E aí o contato que eu tinha com o mundo era a televisão. E, pô, a Globo, fortíssima, né? Então todas as referências que eu tinha eram de Rio de Janeiro, aquele mundo bonito que a Globo pinta, de que todas as famílias se amam, aquele comercial de margarina e tudo mais. E quando você chega no Rio de Janeiro, você vê que não é uma cidade só bonita. É sim, É. gosto demais do Rio de Janeiro, cara. Mas é uma cidade onde a desigualdade é gritante, gritante. Você está num bairro de luxo, você vê pessoas assim bem vestidas, pulando moradores de rua sentados na calçada. Passam por cima como se fosse nada, são pessoas invisíveis. Isso aqui não acontece. Inclusive, Cláudia é conhecido como a cidade carinho. Se tem uma coisa legal aqui na cidade, é que as pessoas daqui são muito caridosas. Quem Da conhece hora. Cláudia, cara, é uma cidade muito diferente. É uma cidade muito diferente. É uma cidade acolhedora, sabe? Eu acho que isso é uma característica do mineiro, mas Cláudio tem isso assim de uma forma ainda maior, sabe? É muita gente que vem aqui de passagem e acaba morando aqui porque encontra o que não encontra nas grandes cidades, que é proximidade, encontra o calor humano, sabe? Sem muita amizade, o cara já tá te chamando para casa dele, não tá preocupado se você vai É, ajudar a casa, se vai uma mineira roubar. assim mesmo. É, demais. A minha avó, cara, muito, muito, isso era muito forte nela. As pessoas chegavam lá, as pessoas tinham que comer. E aí ela ia oferecendo, tá, você quer almoçar? Não, então você quer tomar um café, quer comer um queijo, né? Ela ia oferecendo tudo que tinha na casa.
Aí, quando a pessoa não aceitava nada, ela falava, então toma um copo de leite. Porque, assim, ela tinha que agradar a pessoa de alguma forma, Agradar. sabe? É, e isso não acontece fora. Eu morei no Rio de Janeiro 4 anos, eu não conheci casa de carioca mesmo. Assim, Nossa, né, eu tive relacionamento lá, que eu conhecia a casa, mas de amigo mesmo, falar, ô, vamos lá em casa, vamos já. Não fui. As pessoas que caraca. eu visitei, não fui, cara, em 4 anos. As pessoas que eu visitava no Rio de Janeiro, a grande maioria eram nordestinos ou sulistas, né? De todos os estados, quase todos os estados do Nordeste eu conheci gente, mas principalmente uma galera da Paraíba, que inclusive teve uma época que eu fiquei sem casa lá no Rio de Janeiro e eles me acolheram lá, fui morar com eles. Então eu falo que foi uma grande escola para mim morar no Rio de Janeiro, porque justamente as minorias me abraçaram. Então, eu conheci muito da vida, aprendi muito lá. Então, por exemplo, a cultura nordestina, que é sempre, né, sucateada aqui, as pessoas sempre tratam como se fosse só pobreza, enfim, como se fosse o retrocesso do país, só enxerga o Nordeste quando é praia ou sertão, mas esquece as pessoas, as cidades que tem lá. Então, quando eu morei com esse pessoal da Paraíba, foi muito legal. Um dos meus melhores amigos também, hoje mora em João Pessoa, se não me engano. Não é, amor? O Henrique mora em João Pessoa, né? Então, eu aprendi muito com essa galera. Às vezes em que eu fiquei sem casa lá, em 2 ocasiões, foram 2 casais gays que me acolheram. Um Da casal, hora. eram 2 homens casados, me acolheram lá e, assim, são excelentes amigos meus hoje. Já eram na época, mas, assim, o que eu quero dizer é que a visão com que as pessoas têm dessas minorias é uma visão tão distorcida e tão pequena que esquece o ser humano que está por detrás disso. E aí os bons filhos de Deus, né, que ficam selecionando a quem ajudar, eles não, essa galera não tem dessa não, cara. Então, fui acolhido, né, por um casal de gays, né, eram 2 homens, depois de 2 mulheres, também morei com elas um tempo, e era uma cientista e uma médica. O Da outro era um hora, velho. psicólogo e um chefe de cozinha. Então, são pessoas, assim, muito legais que me enriqueceram culturalmente, né? Mudaram a minha visão, não mudaram, mas acrescentaram muito na minha visão social. E hoje eu devo muito a essas pessoas e a esses perrengues que eu passei no Rio de Janeiro, que me fizeram crescer muito, sabe? E você falou que você saiu com 19 anos, né? Foi, foi, com 19 anos. E aí eu voltei para Cláudio, fiquei um tempo aqui, e aí ficava aqui no Rio, e aí eu fui convidado, recebi para fazer o teste da novela que daria sequência aos Dez Mandamentos, que era A Terra Prometida. E aí fiquei estudando durante 8 meses esse teste, porque marcaram e desmarcaram. Eu falei, não, a gente vai remarcar, a gente te avisa. E aí fiquei trocando e-mail com o pessoal da produção, e aí o último prazo que tinham me dado era meados de fevereiro de 2016, eu acho. Eu me perco muito em data, tá? Mas era mais ou menos isso. E aí eu peguei uma grana que eu tinha, levei na época minha namorada, né, hoje minha mulher, e aí a gente foi para o Rio de Janeiro ficar 15 dias lá, porque, ó, foi a última data que deram, então pode ser que nesse meio agora saia o teste. E aí eu já vou estar aqui preparado, vou fazer. E eu ainda ia, Cláudio Rio, Cláudio Rio. E aí, nessa última vez que eu fui, o teste rolou, não me avisaram, eu vi numa publicação de um dos produtores que havia me convidado, que o Eita. teste, que o teste tinha rolado. Cara, aí, assim, para mim foi a gota d'água, sabe? Fiquei extremamente frustrado, peguei as minhas coisas, voltei para Cláudia em definitivo, e a minha namorada voltou grávida. Então, a gente brinca que a gente foi lá fazer a nossa filha, sabe? É. Foi Mas feita lá. Laurão, e você pensa em voltar a atuar hoje? Eu continuo atuando, sabe? Mas Por e causa da busca. pandemia, isso teve uma escassez, né? Dos teatros e tudo mais. Mas eu continuo sim, eu tenho alguns projetos, tá coçando para voltar a fazer teatro, sabe? Que é outra vibe, cara. O audiovisual tem, E da hora. tem seu valor, mas é diferente. Mas você pretende ir atrás de novelas, essas paradas? Ir atrás, não, de forma alguma. Para ser bem sincero, de nada, sabe? Mas eu pretendo fazer as minhas coisas e se, sei lá, surgir um convite para fazer um trabalho maior, é uma consequência só.
Mas ir atrás, buscar isso, colocar isso como um objetivo, não quero mais. Não quero, não. Deve ser difícil pra caramba, velho. Você é louco. Não por isso só, sabe, Semente? Mas é porque não me apetece essa coisa de buscar uma coisa, sabe? Pô, me dá prazer fazer. É óbvio que eu gostaria muito de receber muita grana para fazer uma coisa que eu já gosto, óbvio. Mas eu não vou sair, deixar, sabe? Pô, eu tenho uma filha hoje. Morar no Rio de Janeiro com uma família Nossa, é é. caríssimo. É Não, caríssimo. Eu não vou não, levar minha família para passar o perrengue que eu passei, não, entendeu? não, eu acho que Eu pra sou você. muito, cara, assim, eu sou muito feliz em Cláudio, de verdade. Não, Muito eu acho que feliz mesmo. pra acontecer um negócio desse. Pra acontecer um negócio desse aí, pra você mudar com a galera, já tem que ter um contrato da hora, velho. Tem que ter contrato fechado já. Tem que ter, cara. Tem que ter, não É. tem jeito. Não, imagina o trabalho, velho. Você tem que mudar sua vida pra lá. Você muda tudo, cara. Muda tudo. Eu acho que não vale, eu não quero pagar esse preço, sabe? De ficar longe das pessoas que eu gosto, longe dos meus pais. Porque aqui, por mais que às vezes eu fique alguns dias sem ver meus pais, 5 minutos a pé eu tô na casa deles. Entende? Então, e além dos privilégios que é de criar um filho no interior. Eu tenho segurança aqui. O meu bar, né, a minha hamburgueria fica dentro de uma praça. Então, quando eu tô trabalhando, a minha filha tá brincando na praça e eu, tranquilo, tranquilo, eu não Ah, tenho medo, sabe? Claro, não deixo a menina sem nenhuma supervisão, mas eu não faria isso no Rio de mas, Janeiro. não, é mais tranquilo. Ó, a Márcia até Eu tenho, mandou aqui, ó. Ó, qual é a média de aluguel em Cláudio? para uma cidade interior é caro, caro, é caro. Casa, principalmente, está assim, escasso. Então, a gente encontra um apartamento aí de 2 quartos, 2 banheiros, na faixa de R$ 1.200, R$ 1.500. Para uma cidade É, interior é bem alto. Mas só para é, você ter uma noção, em 2013, eu morava no Rio de Janeiro num quartinho dos fundos que eram 2 por 2. A minha cama encostava dos dois lados. Se eu virasse assim, a parede encostava, e se eu virasse assim, a parede encostava. Tinha. E era uma janelinha assim de basculante, sabe? Só. E um armarinho de 2 portas. Não tinha nada, 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 nada. Eu pagava R$ 800. Isso em 2013. O que que não era R$ 800 em 2013? E quando eu te falo que eu nem sei como é que eu sobrevivi no Rio de Janeiro, cara, eu ganhava R$ 1.400. mil eita. quatrocentos e cinquenta. E aí, com os descontos lá, ficava para mim 1.350. Eu tinha que pagar curso e pagar aluguel. Eu não sei como é que eu vivia lá. Então, assim, eu fazia bico de várias formas. Já fiz garçom modelo, Papai Noel, cara. Já fui Papai Noel. Então, é Pô, o que me salvava. garçom modelo é engraçado, hein? Só o Eu Lauro faço de isso. gravatinha e sunga. Ah, não, e é assim, eu ia de gaiato, né? Porque tinha um amigo meu que tinha uma agência de eventos, e aí ele me conseguia esses trabalhos, porque o garçom modelo fazia evento e ele ganhava mais do que um garçom convencional. Então ele ia de camisa de botão normal, mas aberta, manga dobrada, sabe? E aí teve um evento muito engraçado que eu fui fazer, que era o lançamento ou encerramento, não me lembro, de um musical. Era o Se Eu Fosse Você, o musical lá, enfim. Aí eu fui, Hum. fui trabalhar no evento lá desse musical. E aí, quando eu cheguei, cara, só modelo, aqueles caras assim, 2 metros de altura, os caras tudo tora, bonitão, assim e tal. E eu lá, assim, no meio da galera, sabe? Assim, tem uma beleza exótica, meio diferente e tal. Aí joga no meio dos caras lá, pô, ninguém olhava pra mim, sabe? Mas eu tava Você fazendo o meu. É, fazendo o seu. O é. WC mandou aqui, ó, também uma pra você, ó. O turismo é forte em Cláudio? Não, não. Não mesmo, cara, não é. Inclusive, muita gente me manda mensagem perguntando sobre essas trilhas, né? Igual eu tenho feito alguns vídeos no meu canal, que eu fui visitar alguns lugares que tinham algumas histórias, lendas, e aí eu recebo muitas mensagens, quero ir lá, como é que funciona? Cara, não tem. A gente não tem sei lá, isso catalogado, o mínimo, a Hum. gente não tem esses pontos catalogados.
para serem visitados. E não existe uma estrutura para esse tipo de turismo. Não existe. Nós temos aqui 3 ou 4 hotéis, acho que é, entre 3 a 5 com as pousadas. Mas não existe essa estrutura, não existe esse fomento, principalmente em relação à Serra do Orufala. É uma área, é uma propriedade privada, né? São alguns donos lá, alguns fazendeiros. Então não existe. Ninguém falava disso antes, cara. Ninguém falava, ninguém. Cláudia era conhecido por ser a cidade dos apelidos. Aqui Ah, todo é? mundo tem apelido. E aí teve uma época antes, né, de internet e celular, a lista de telefone que as pessoas não se conheciam por nome. Então foi preciso criar uma apelista, uma lista telefônica de apelidos. Então Nossa, você que interessante. procurava a pessoa pelo apelido. Ah, telefone do Canarinho, telefone do Botão, telefone, sabe? Vários Da hora, apelidos muito que louco procurava isso, por lá. hein? E aí, toda vez que tinha uma reportagem sobre Cláudio, geralmente era voltada a este aspecto, sabe? Sobre essa questão dos apelidos ou sobre fundições, que Cláudio é um dos maiores polos metalúrgicos e fundidos da América Latina, apesar de ser uma cidade pequena. Mas essa parte cultural, essa parte, né, como eu tenho levantado agora da Serra do Orufala, Ninguém ninguém, falava. não. Até teve uma reportagem na época por causa desse pixel vermelho, sabe? Mas ninguém explorava isso. Nossa, esse negócio do apelido eu achei bem interessante. É, é bem curioso. Da hora, muito, muito louco. Ó, para você ter ideia, quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu fui de carona de caminhão, de Hum. carreta, né? E aí foram várias carretas, né, da mesma empresa, foram juntas para o Rio de Janeiro. E aí tinha o Boró, o Gato Seco, o Giló e o Pemba. Olha a turma, sabe assim? Olha, da hora. Na É, escola também, é assim? Quando é demais, moleque também? demais. Tem. Às vezes a maioria nasce na infância, assim, o apelido. Dentro de casa, inclusive. Tem um recente aí que eu soube de um menino, eu não conheço esse cara. O apelido dele é 33, porque a professora pediu para ele fazer uma cópia, né? Fazer um xerox. Ele fez 33 cópias. Ela tinha pedido uma. Aí quando ele chegou na sala com 33, é o suficiente, sabe? É, Na hora, 33, pega. Tem um outro cara aqui também, que tem um apelido de garantia, que para mim esse é o melhor. Eles foram numa zona, né, num prostíbulo, e aí um confiou no outro que pagaria, ninguém levou dinheiro. E aí no eita, final, eles deixaram esse cara de garantia para irem na cidade buscar dinheiro, não e aí quando a acredito. galera soube, o apelido dele pegou, garantia. Garantia. Não, apelido é foda. Você falou do 33 e tem um brother meu que o apelido dele é 23. E a história é 23. mais ou menos parecida. Quando a gente começou na faculdade, e aí, primeiro dia tem que se apresentar, né? Às vezes o professor pega, seu nome e tal, que você curte. Aí ele, quando ele foi se apresentar, eu sou o Edson, eu tenho 23 anos. Mano, aí a galera já pegou, mano. Pô, até a idade o cara tá falando aqui. Aí ficou 23, 23, 23, e os Fala 4 anos. 23. Aí É. ficou 4 anos chamando ele só de 23. É muito massa, né? Então, como o mineiro, ele acha que ele tem amizade com todo mundo. Acabou de conhecer o cara, ele trata como se fosse da família, então é muito, às vezes até invasivo, sabe? E aí essa questão do apelido pega, assim, muito rápido, sabe? O pessoal que vai lá trabalhar na hamburgueria, e aí tem isso também, tem o apelido social, né? Que é o que as pessoas da cidade te conhecem, e às vezes não precisa ser um apelido muito complexo, geralmente é relacionado à sua profissão, por exemplo. A minha hamburgueria se chama Taberna. Então, muita gente me conhece como Lauro do Taberna. Antes do Ah, tá. Taberna, é o Lauro do Teatro. Então, geralmente é associado a assim, o fulano do açougue, não sei o quê, tal. Então, Entendi. acaba, tem essa linha de apelidos também. Mas esses apelidos criados mesmo, em cima de alguma situação ou alguma característica da pessoa, isso geralmente vem de infância ou adolescência. Não, mas pra mim o melhor foi o garantia, velho.
É o Até a, até garantia. a, até a Márcia mandou aqui, ó. Deu risada. Era muito Garantia, mano, bom. essa história do garantia é muito boa. Fica aí que a gente vai Imagina a buscar dinheiro. situação. Hã? Nossa. É tipo assim, fica aí que a gente vai buscar dinheiro, beleza? Fica aí como garantia. Você tem de garantia. Não, e a notícia corre, né, cara? A notícia corre. Então, É assim, quantos habitantes tem Cláudio? a estimativa é de 30 mil habitantes. Então, O último censo, que foi em 2010, acho que eram 26 mil. Aí, por causa da pandemia, né, não foi feito também, e outras questões, mas a estimativa é 30 mil habitantes. da hora. O Marcinha, lança aquela última pergunta pro Lauro aqui, vai. Você sempre fala para eu lançar aqui para os convidados, quero que você lance aí para eu ler para ele. O Marcinha sempre tem uma última pergunta para os convidados aqui. É dela ou de alguém do chat? Não, ela cria a pergunta e eu sempre falo aqui pro convidado. Valendo Mas 1 milhão de reais. valendo 1 milhão, roda. É Roda a aí, Mar... mano. Fala aí, Marcinho, eu não lembro. Oh, 4.3, eu vou 4.4, você acha que eu vou lembrar? Oh, Ih, tá novo, hein? estou voando, papai. Pois é. Tem que estar voando, senão. Você tá novão ainda, 30 anos. Anos. Ah, mas já dá os sinais aí, cara. Cabelo branco, cabelo Ah, caindo, cheio ó de minha barba, ruga. olha a minha barba, mano. Mas você tá ligado, se você me ver com a barba toda branquinha assim, ó, 150 anos. Você Só vai que ficar parecendo. negão, eu vou ficar parecendo o preto velho. Não, aquele ator, Morgan Freeman. É, Tá ligado que negão é engana, né? pô, demais, cara. Lembra do Tony Tornado? Eu lembro de uma vez que ele tava dando uma reportagem e tal. Acho que ele já tinha 80 anos. Falei, caralho, 80 anos. Oxi, Não mostra idade, cara. não. Agora, pessoa de pele clara tem 20 anos, parece que tem 60, né? Ô, tem um Envelhece tio, muito rápido. vou fazer academia aqui, tinha um tiozinho, tiozinho 70 anos lá. O tiozinho tava pegando 40 no supino, cada lado. Caramba, Aí Tem uma galera. você olhava o negão, juro, você dava pra ele uns 40 anos. É, 40 anos, velho. é, é, é um diferencial mesmo, cara. Não, a galera não envelhece mesmo, não dá sinais, né? Tá, vamos lá. A Marcinha mandou aqui. Vamos- Se hoje, se hoje fosse o dia dos ET se apresentarem para na Terra, como seria na sua visão, Lauro? Cara, eu ia gravar um vídeo e postar nos stories. Chupa! Chupa, eu tava certo! Cara, eu não Se, sei. Assim, dentro da comunidade, assim, geralmente essas pessoas que estudam mais, ou o que eu chamo de professores de Deus, né, que são aquelas pessoas que têm resposta para tudo, geralmente é levantada a questão de que a humanidade não está preparada para esse contato, que muitos ficariam assustados e tudo. Eu não acredito, não. Acho que até tem essa se, galera, sabe? Tem, assim, os religiosos, fanáticos mesmo, eles sofreriam bastante com essa questão, mas, cara, oi, isso é uma questão recorrente no meu dia, sabe? Eu penso isso algumas vezes no dia, porque o mundo vai ser desconstruído. Tudo que a gente sabe, a gente vai ter que começar do zero, sabe? De falou tudo, Cláudio. Deus à física, porque como que eles saíram de outro planeta e chegaram aqui tão rápido, sabe? Assim, tudo a gente vai ter que aprender de novo. E talvez isso, né, assuste algumas pessoas. Mas o que eu acredito, geralmente, é que as pessoas não falam muito sobre esse assunto, porque é bem. Primeiro que você não tem muita gente com quem conversar, né? Assim, principalmente quando a gente mora no interior.
Mas é desconfortável falar sobre isso justamente por isso, porque desconstrói tudo que a gente sabe. Mas e aí, Cláudio, na sua área aí, pelas pessoas que você conhece, que você convive, como você acha que esse povo ia reagir? Ô, Eu Laurão? conheço, eu tenho amigo assim, amigo polícia, amigo bandido, amigo preto, amigo branco, amigo, gente de todo jeito, sabe? Rico, pobre. Então tem opiniões diversas sobre o assunto. Mas geralmente cai nesse lugar mesmo, assim, de reaprender tudo. A gente vai ter que reaprender tudo, sabe? Algumas pessoas reagiriam com pânico mesmo, não sei se histeria, né? Mas não deve ser uma experiência muito agradável, visual, né? Você ver uma Você- criatura ali completamente diferente da sua e saber que ela é superior a você. Ainda tem essa questão, né? Porque, É porque assim, uma coisa é você ver a nave, né? Mas quando apareceu uma nave aí, o mundo inteiro tá vendo, tá parada. Agora, sim. agora outra coisa é você ver a criatura que nem se falou, mano. Não, imagina isso sozinho, cara. Você tem, igual os relatos de abdução, né? De abduções. E façamos esse exercício, assim, de nos colocar no lugar de um cara que é abduzido, e aí ele tá deitado numa maca com três criaturinhas olhando. Pô, é assustador, cara. É assustador. Mano, eu tenho que Não é lançar uma essa aqui da situação. marcha, mano. Olha aqui, Ó, Márcia, essa foi boa, Márcia. é Será que isso. sua avó ia chamar pra um café, mano? Certeza, certeza. A vovó ia tentar de tudo e no final ia falar assim: toma um leite. Certeza. A Boa, minha Márcia. avó, cara, a minha avó faleceu agora no final do ano passado, mas o jeito dela lembrava muito a vovó Juju, do Irmão de Jorel, não sei se você assiste. Sim, já É assisti, já assisti. muito, até visualmente, sabe? É muito parecido. Que como abacate. A vovó era muito parecida. Inclusive, ela adorava fazer uma vitamina de abacate pra gente também. Então, a primeira vez que eu assisti O Irmão do Jorel, eu já fiquei apaixonado, porque lembra muito a minha avó, sabe? Da hora. Olha aí, então a Como vovó do abacate, né? Lauro é do irmão do Jorel. É, a vovó Luca. Da hora. Laurão, obrigadão pela nossa resenha de hoje. Eu que agradeço. Foi Eu que uma. O que que agradeço. você, Prazerão. você gostou, Lauro? Tirou, Claro, de verdade, cara. Gostei tirou, sim. tirou aquela nhaca que você tava de. Você sabe, né? Você Lavou, sabe. Deu uma lavou. lavada, Lava, lava. né? Mas, Não vou cara, falar. muito obrigado aí pelo convite, muito obrigado aí por toda a ideia, por toda a ideia que a gente tem trocado, né, em relação à questão do canal e tudo mais. E desejo sucesso para o seu canal, que de alguma forma essa entrevista possa contribuir também. E Claro. vamos que vamos. O meu sucesso é o seu. É nosso. Né? Tamo junto, você tá ligado, né, mano? É. Tamo junto. Então é o seguinte, Laurão. Passa as suas redes sociais pra galera. Quem quiser te encontrar aí, tudo. Fique à Lauro vontade. Miguel. Lauro Miguel. Instagram, Lauro Miguel LM. E o meu canal no YouTube, Lauro Miguel. No YouTube eu ainda estou pegando o jeito aqui. E por causa dessa questão de ter outros trabalhos, eu não consigo produzir tão intensamente ainda. Produzir sem receber já é difícil, né? Entendo que cumprir outras obrigações isso complica ainda mais. Mas é só me procurar lá no Instagram, Lauro Miguel LM, que tem o link para o meu canal, Lauro Miguel. Beleza, aí. Fechou. Da hora. Laurão, dá um 5 aí nos bastidores que eu já te chamo, tá bom? Demorou. Valeu, galera. É nóis. E é isso, galerinha. Obrigado por mais um EP aí, mais uma semana. Hoje foi um pouco, foi curta, né? Hoje semana foi 2 EP só. Mas semana que vem volta ao normal com 3 episódios na semana. E logo mais vamos começar com nossos relatos, tá? Nossos relatos que vai ser bem provável que vai ser na segunda-feira. Estou vendo com a Márcia aqui o melhor dia, mas acho que vai ser na segunda-feira. Então, galera, quem tiver relatos sobrenaturais, relatos de qualquer tipo, mande
no cafofodoblack@gmail.com, tá bom? Mande seus relatos, pode ser texto, que aí eu leio o relato aqui, e vídeo ou áudio, tá bom? Quando a gente passar aqui no quadro de relatos, tá? É isso. Muito obrigado a presença de todo mundo. Quem não foi inscrito, se inscreva. Semana que vem tem mais. Beijo do Black. Valeu.